Se você já cansou de esperar, se já orou tanto que parece que Deus não ouve, se você está prestes a desistir, pare. Existem 3 sinais escondidos que mostram que seu milagre está mais perto do que você imagina. E se você reconhecer pelo menos um desses sinais hoje, seu milagre pode estar a caminho. Fique até o final, porque o terceiro sinal vai mudar completamente sua perspectiva. Você já reparou que na Bíblia, os maiores milagres aconteceram depois das piores tempestades? José foi preso injustamente e depois se tornou primeiro-ministro do Egito. Jó perdeu tudo em um dia e depois recebeu em dobro. Esther arriscou a vida e depois salvou uma nação inteira. Ana chorou anos sem ser mãe e depois teve o profeta Samuel. O padrão é sempre o mesmo. A noite mais escura vem antes do amanhecer. Então, se você está passando pela pior fase da sua vida agora, pode ser o último estágio antes do milagre. E existem 3 sinais que confirmam isso. Vamos ao primeiro. Primeiro sinal: as coisas pioraram antes de melhorar. Eu sei que isso parece estranho. Você está esperando um milagre e, em vez de melhorar, piora. Mas isso é bíblico. Veja o caso de José. Ele teve sonhos de Deus, prometendo que ele seria grande. E o que aconteceu depois do sonho? Primeiro, os irmãos o jogaram num poço. Depois, venderam ele como escravo. Depois, foi acusado falsamente de estupro. Depois, preso injustamente. Depois, esquecido na prisão por 2 anos. Sabe o que José pensou? Deus, onde está o sonho que tu me deste? Isso aqui é o oposto do que tu prometeste. Mas sabe o que estava acontecendo? Cada prisão, cada traição, cada humilhação eram degraus para o trono. Se José não tivesse ido para a prisão, não teria encontrado o copeiro do faraó. Se o copeiro não tivesse se esquecido dele por 2 anos, ele não teria chegado no timing exato em que o faraó teve o sonho. O que parecia atraso era preparação. O que parecia rejeição era proteção. O que parecia o fim era só o começo. Então, se hoje sua vida está assim, você orou por emprego e foi demitido. Você orou por cura e piorou. Você orou por casamento e terminou. Você orou por paz e veio guerra. Não desista, porque muitas vezes Deus precisa desmontar tudo para reconstruir do jeito certo. Ele precisa te tirar do Egito para te levar à terra prometida. E entre o Egito e Canaã tem um deserto. Mas esse deserto não é o fim, é a passagem. Primeiro sinal: se as coisas pioraram, você pode estar no último estágio antes do milagre. Segundo sinal: você perdeu a ansiedade e ganhou uma paz inexplicável. Isso é profundo. Presta atenção. Quando você está longe do milagre, você vive ansioso. E agora? Como vai ser? Quando vai acontecer? Mas quando o milagre está perto, uma paz sobrenatural toma conta. Olha o exemplo de Ana. Ela passou anos chorando por um filho, anos orando, anos jejuando, anos sofrendo, até que um dia ela foi ao templo, derramou tudo diante de Deus. E a Bíblia diz em 1 Samuel 1:18: então a mulher se foi, comeu, e o seu rosto não era mais triste. Espera aí. O milagre já tinha acontecido? Não. Ela já estava grávida? Não. Então por que ela saiu em paz? Porque ela entregou. Ela parou de lutar, parou de controlar, parou de tentar resolver sozinha. E quando você entrega de verdade, a ansiedade vai embora. Filipenses 4:6-7 confirma: não andeis ansiosos de coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração. Então, se hoje você está assim, antes você não dormia de preocupação, e agora você dorme em paz. Antes você vivia com o coração apertado, e agora você tem uma calma que você nem entende. Antes você chorava todos os dias, e agora você acordou com uma esperança do nada. Esse é o sinal. Quando Deus está prestes a agir, Ele primeiro te dá paz. Por quê? Porque se você ainda está ansioso, você ainda está tentando resolver sozinho. Mas quando você descansa, é porque você confiou que Deus vai resolver. E quando você confia, Deus age. Segundo sinal: se você ganhou uma paz inexplicável, mesmo sem ver mudança ainda, seu milagre está a caminho. Terceiro sinal:
portas estranhas começaram a abrir. Esse aqui é o mais prático. Quando Deus vai fazer um milagre, Ele prepara o caminho. Você começa a ver coincidências impossíveis, encontros casuais que mudam tudo, oportunidades que aparecem do nada, pessoas certas no lugar certo na hora certa. Olha o caso de Ruth. Ela era viúva, estrangeira, pobre, sem perspectiva nenhuma. Mas quando ela decidiu seguir a Deus, portas começaram a abrir. Por acaso, ela foi trabalhar justamente no campo de Boaz. Por acaso, Boaz era parente que podia resgatá-la. Por acaso, ele olhou para ela no meio de tantas trabalhadoras. Acaso? Não. Era Deus movendo peças. Ruth 2:3 diz: "E foi a sorte dela, o acaso dela, que chegou à parte do campo de Boaz." Mas não foi sorte, foi providência. E sabe o que aconteceu? Ruth casou com Boaz, se tornou bisavó do rei Davi e entrou na linhagem de Jesus Cristo. A mulher que estava no fundo do poço acabou na genealogia do Salvador. Porque quando Deus vai fazer um milagre, Ele arruma encontros. Então presta atenção. Se você está recebendo ligações inesperadas, se você está conhecendo pessoas do nada, se portas que estavam fechadas começaram a abrir, se você está sendo lembrado por gente que te esqueceu, esse é o sinal. Deus está movendo. Pode não fazer sentido agora, mas vai fazer. Aquela conversa sem querer pode ser o início do teu milagre. Aquele convite que você quase recusou pode ser Deus te posicionando. Aquela porta que abriu do nada pode ser a resposta que você pediu. Terceiro sinal: se portas estranhas estão abrindo, Deus está preparando o seu milagre. Então, recapitulando. Sinal 1. As coisas pioraram antes de melhorar. Sinal 2. Você ganhou paz inexplicável. Sinal 3. Portas estranhas começaram a abrir. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais, não desista agora. Seu milagre não atrasou, não foi cancelado, não foi esquecido, está sendo preparado. E quando chegar, vai ser maior do que você imaginou. Deixa nos comentários qual sinal você reconheceu. 1, 2 ou 3. E se você precisa de um milagre hoje, deixa um amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.